Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre as perspectivas para o mercado do leite aqui no Brasil para o ano que vem. E quem vai trazer esse assunto aqui para a gente, trazer os aspectos, que se vê no horizonte para esse mercado, é o Andrés Padilha, que é analista do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Andrés. Obrigado, Letícia. Boa tarde. Andrés, a gente teve esse ano de 2021 um pouco ainda conturbado por causa das questões da pandemia, os costumes de consumo do brasileiro um pouco modificados, um pouco dependentes de programas de transferência de renda feitas pelo governo federal, e isso bagunçou um pouco a demanda, sobre o leite e também os lácteos. Um resuminho, então, se puder trazer para a gente desse ano de 2021, só antes da gente começar a falar do que vem, então, pela frente. Claro. Bom, o ano de 2021 foi um ano bem desafiador, para o setor como um todo. Por um lado, a gente teve um preço do leite no campo mantendo um patamar elevado, ao longo do ano. Isso porque a oferta realmente cresceu pouco, o produtor sentiu o aumento de custo de produção, de ração foi bem alto, e além disso os problemas climáticos também prejudicaram um pouco. Então a oferta cresceu pouco, e a demanda ela sofreu um pouco esse auxílio menor de transferência de renda esse ano comparado com o ano passado, Então, ano passado a gente teve um aumento aí importante de renda pelo auxílio na pandemia. Esse ano foi menor e até foi interrompido no começo do ano, e o consumidor, com toda essa alta inflação e renda menor, acabou sofrendo um pouco e tendo que fazer escolhas difíceis aí. Então a indústria pagou caro pela matéria-prima e não conseguiu repassar todo esse aumento de custo nos preços finais. Certo. E Andrés, o que pesou mais, então, nesse cenário agora de 2021 para o produtor de leite? Foi a demanda mais reprimida? Foi o custo de produção que pressionou mais? Lembrando não só dos custos com os insumos de milho e farelo de soja, que são utilizados para suplementar a alimentação dos animais. A gente tem aí fertilizantes para as pastagens, tem toda uma cesta que compõe esses custos de produção. Então, nessa balança, o que foi que pesou mais? Demanda ou custos? Foi mais os custos, realmente. O produtor acabou tendo que pagar muito mais caro, como você falou, pela ração, pelos insumos. E a indústria continua comprando, Mas, e mesmo com o preço ao produtor num patamar interessante, um patamar elevado, o aumento de custos acabou reduzindo a margem do produtor, principalmente no segundo semestre. E, Andrés, foi necessário que a indústria redirecionasse um pouco a produção, porque a gente sabe que, além do leite puro, o leite que é consumido líquido, ou do leite em pó também, que é uma alternativa, inclusive, para famílias menos capitalizadas, a gente tem os outros lácteos, iogurtes, queijos, que são produtos de maior valor agregado. A indústria ela teve que redirecionar, de alguma forma, essa produção para poder, de alguma forma, atender essa demanda? Bom, ano passado, em 2020, comparando com 2020, foi um ano no qual algumas categorias de valor agregado performaram muito bem. Por exemplo, o leite condensado, você tinha mais pessoas em casa, tendo que consumir mais alimentos em casa, acabaram fazendo mais culinária, bolos, etc. Isso ajudou esse consumo, e em 2021 parte dessas vendas caíram bastante. Então foi realmente um desafio para a indústria, porque os produtos de maior valor agregado caíram em consumo, mas com efeitos da inflação e do alívio um pouco da pandemia, o consumo de leite fluido também caiu. Então caiu aí uns 5% em volume o consumo de leite fluido em nossa estimativa para esse ano. E quando a gente volta os nossos olhos para o que vem pela frente, para 2022, o que a gente pode esperar? A gente vem de um ano em que a gente teve quebras severas, na safra de milho, principalmente. Se espera que a próxima safra de milho que vem no ano que vem, ela seja uma safra boa, que possa
então diminuir um pouco os custos de produção. E aí a gente fala não só para o produtor de leite, mas nas proteínas animais de uma forma geral, que foram todas pressionadas, né, pelos custos com esses insumos. O que a gente pode esperar para 2022? Bom, do lado do custo, eu acho que vai ser um ano um pouco mais leve, né, dado que esse cenário de produção interna de grãos poderia ajudar um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um ano desafiador, é um ano no qual a demanda deve continuar a sentir esses impactos da inflação, da atividade econômica andando em ritmo menor. Então vai ser um ano um pouco desafiador, mas pelo menos eu acredito que o lado do custo deveria impactar menos em 2022. E então, com essa demanda ainda um pouco desaquecida nesse cenário para 2022, a gente está iniciando o período de safra, né, para o mercado do leite. E então, dentro desse período de safra em que a captação é maior, o preço já tende a cair. Tendo essa demanda menor, a gente pode esperar então preços em queda para o mercado do leite ou não? Deve haver um piso justamente estabelecido pelos custos de produção. Bom, o que a gente considera é o seguinte: a oferta ela deve crescer pouco, porque o produtor de leite está pouco estimulado agora para aumentar a produção, né? Ele vem de um semestre difícil de margens baixas. E, por outro lado, a indústria também está olhando que vai continuar a ser pago um auxílio emergencial, né? Agora, tudo aponta que será aprovado aí um novo auxílio emergencial de R$ 400. Pelo menos isso deveria trazer um pouco de dinamismo aí no primeiro semestre, né? Então, a indústria ela não consegue baixar muito o preço ao produtor porque ela tem que manter essa oferta no campo estimulada para conseguir aproveitar essa demanda um pouco melhor no primeiro semestre. Então, a gente acredita que o preço ao produtor vai se manter em um patamar elevado. Certo. E a questão, os preços em patamares elevados para o produtor não necessariamente representam margem de lucro, né? Se a gente olhar, então, colocar nessa balança os custos de produção. E o que a gente pode esperar para a rentabilidade do produtor, né? Então, essa relação de preço pago ao produtor de leite versus custos de produção. Sim, eu acredito que a rentabilidade não será muito alta, tá? Mas pelo menos na medida em que essas safras de grãos internas se materializem num patamar positivo, deveria trazer sim algum alívio ali na frente, né? Mas eu acho que é um ano ainda bastante desafiador. Sem dúvida, os produtores que são mais eficientes, que têm um custo médio de produção mais baixo, continuam com uma rentabilidade positiva, mas aqueles que têm um custo mais alto vão continuar a sofrer, infelizmente. Certo. Andrés, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por trazer, então, esse panorama do ano de 2021 para o mercado leiteiro e também essas perspectivas para o ano que vem. E você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Letícia. Estivemos aqui, portanto, com o Andrés Padilha, que é analista do Rabobank, nos trazendo, então, um panorama sobre o mercado do leite de 2021 e também o que se espera, né, quais são as perspectivas para 2022. E de acordo com ele, 2022 deve continuar sendo então um período desafiador para esse setor, assim como foi esse ano de 2021. De acordo com ele, nesse ano agora de 2021, o que pesou mais no mercado do leite foi a questão dos custos de produção, quando a gente fala então principalmente de insumos como milho e farelo de soja para suplementação da alimentação dos animais, uma vez que a estiagem prejudicou o vigor das pastagens. Então esses custos acabaram pesando mais, mas a gente teve também uma demanda mais enfraquecida, né? A população que no ano passado contava com um programa de repasse de renda do governo federal, o auxílio emergencial, que agora vai se chamar Auxílio Brasil. Esse ano, então, houve alguns hiatos em relação
a esse programa de auxílio e as famílias tiveram que fazer algumas escolhas, né? Inclusive o leite líquido, né, o leite fluido, segundo o Andrés, teve uma queda de 5% no consumo nesse ano. Então a gente vê que não só produtos de maior valor agregado tiveram nesse ano um recuo, né, como os queijos, os requeijões, iogurtes, enfim. O leite mesmo, um alimento que é considerado como básico na mesa do brasileiro, também teve esse recuo. E segundo o Andrés, para o ano que vem, a gente deve esperar que os preços pagos ao produtor se mantenham basicamente numa estabilidade, né? Porque a gente tem então esse piso estabelecido pelos custos de produção, a gente tem as indústrias que continuam pagando por esse leite, porque elas precisam, né, colocar esse produto no mercado, e a gente deve ter também uma captação um pouco menor, justamente pelo desestímulo do produtor de leite, por causa então dessas dificuldades passadas nesse ano de 2021. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.